A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estou passando aqui para deixar mais uma mensagem aos nossos corações. O Senhor hoje quer falar aos corações das pessoas que fazem a sua obra e que estão aí desmotivados porque estão sendo caluniados, estão sendo perseguidos de certa forma e até mesmo muitos têm inventado mentiras para impedir que você continue a fazer a obra, ou talvez você esteja aí realizando um determinado trabalho, uma determinada atividade, e que muito tem sido os levantes nesse sentido, de pessoas usadas pelo inimigo tentando te impedir, tentando te parar e tentando te prejudicar de todas as formas, para que você venha ficar desmotivado e pare e deixe de fazer a obra do Senhor, ou desista de estar nesse trabalho, desista de realizar essa atividade. Nós vamos estar meditando no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Aqui, logo no capítulo 1, vou voltar um pouco, nós vimos que Neemias, ele pergunta onde estava aquele povo de Jerusalém que não tinha sido levado escravo para a Babilônia, esses que tinham escapado, onde eles estavam e como era que estava Jerusalém. E ele recebe a triste notícia que eles estavam vivendo miseravelmente e que Jerusalém estava em ruína. Quando ele ouve aquilo, ele chora, ele lamenta, mas ele ora, faz jejum e pede ao Senhor que fizesse com que o coração do rei da Pérsia achasse graça nele e o fizesse prosperar. No capítulo 2, ele está triste e o rei percebe a sua tristeza e pergunta o motivo da sua tristeza. E ele conta toda a história, a situação que estava Jerusalém, a sua cidade. E então o rei diz para ele: que me pedes agora? E Neemias responde: peço-te que me envie ajudar para eu edificar aquela cidade. E o rei, ele permite que Neemias vá restaurar o muro de Jerusalém. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando os inimigos souberam da intenção de Neemias, eles começam a perseguir Neemias, fazer de tudo para impedir Neemias de concluir aquele muro. Entre esses inimigos, 2 se destacaram mais, que foi Tobias e Sambalate, pelas inúmeras tentativas de destruir, de impedir a obra do Senhor e de destruir Neemias. Sambalate, aqui no capítulo 6, vai nos dizer que quando ele fica sabendo que Neemias está ali edificando aquele muro de Jerusalém, que nele não tinha mais brecha, ele se ira, ele fica muito zangado e ele começa a tentar prejudicar Neemias. A primeira tentativa, ele envia um mensageiro dizendo para ele ir congregar com eles. Só que Neemias, e eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que o Espírito Santo tocou no coração dele, que ali não se tratava apenas de um convite, mas que tinha uma intenção maior por trás, que era matá-lo, que era destruir. E na hora que o mensageiro chegou, ele respondeu que estava fazendo uma grande obra e que não podia parar. O Senhor fala ao meu e ao teu coração: não pare, não desista. Por causa dos opositores, da multidão que tem se levantado para tentar te parar, que tem te caluniado, que tem te perseguido, mas que você venha se levantar em oração, em jejum, buscar intimidade com o Senhor, para o Senhor te dar estratégia, para que o Senhor venha te revelar as intenções do inimigo, as intenções das pessoas que Satanás tem usado para tentar te prejudicar e que ele venha te dar o escape. E a Bíblia nos diz que foram 4 tentativas de Sambalate e nas 4 tentativas ele enviava a mesma mensagem: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você pensa que Sambalate parou por aí? Não parou não, porque o inimigo, meu irmão e minha irmã, ele nunca desiste. Ele fica o tempo todo procurando uma brecha, procurando algo nas nossas vidas para que ele possa trabalhar. E o Senhor fala hoje ao meu e ao teu coração: fecha as brechas para que o inimigo não tenha como te caluniar, inventar mentira com o teu nome. E logo em seguida nós vimos que Sambalate, ele faz uma carta aberta. E essa carta era aberta porque no teor da carta dizia que ele estava
fazendo uma rebelião, porque a intenção dele era ser rei. Ali a intenção daquela carta era fazer com que a intenção de Neemias era duvidosa, que realmente ele não queria, não era edificar o muro ali, reconstruir o muro, mas sim ser rei. Ele queria difamar, caluniar Neemias. E Neemias, na hora que ele ficou sabendo de toda aquela carta, daquela mentira que Sanbalate havia inventado para tentar fazer com que muitos desacreditassem dele, duvidassem da intenção dele, ele respondeu no ato. Ele virou e disse: de tudo que tu dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventa. Às vezes, meu querido, minha querida, quando o inimigo arma alguma calúnia, inventa alguma história contra as nossas vidas, nós temos sim que nos defender, nós temos sim que responder, orientadas pelo Espírito Santo, para que essa calúnia, essa mentira caia por terra e a gente venha se livrar dessa cilada. E foi isso que Neemias fez, e aqui nós aprendemos com Neemias que muitas vezes nós temos sim que falar, que muitas vezes nós temos sim que nos defender, que muitas vezes nós temos sim que dizer a nossa parte da história, para que as pessoas venham entender que não é do jeito que a história chegou no ouvido delas, mas que tem todo um contexto. E aqui nós percebemos que Sanbalate, o que motivava ele a fazer todas essas maldades não era impedir somente que a obra do Senhor fosse feita ou que parasse, mas era por inveja. Ele tinha muita inveja de Neemias e ele ficava armando o tempo todo um jeito, uma estratégia, armando ciladas para tentar matar ou para tentar caluniar Neemias, mas Neemias estava ali naquela grande obra, estava o tempo todo, meu irmão e minha irmã, em comunhão com o Senhor, com as brechas fechadas, e nada que aquele homem tramava dava certo. E então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Sanbalate tenta mais uma vez. Ele sabia que Neemias, ele temia a Deus, então o que ele faz? Ele manda um falso profeta dizer para ele ir para a igreja se esconder, ficar lá o dia e a noite, porque os inimigos viram atrás dele para o matar. Mas eu creio, meu irmão e minha irmã, que ele lembrou do que dizia lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 e 3, que diz que quando alguém nos entrega uma profecia e manda que a gente vá consultar outros deuses, esse profeta é falso, é um falso profeta. Como era que ele estava ali em Jerusalém, ele ia congregar com os inimigos, ia estar na congregação ali de deuses pagãos. Então ele percebeu que ali era mais uma astúcia do inimigo e que Deus até tinha permitido aquela situação para testar a fé dele, para testar a confiança dele no Senhor. E ele não foi, meu irmão e minha irmã, ele não foi e disse para ele como é que ele, estando trancado dentro de uma congregação, se o inimigo chegasse, ele iria escapar. Ele não iria escapar. A intenção ali era para ele ficar encurralado ali dentro e ficar mais fácil para o inimigo o encontrar. E ele também está em pecado diante de Deus por não confiar, por não ter fé, e isso ser pego pelo inimigo. E aqui nós aprendemos que nós, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que confiar no Senhor, que temos que ter fé no Senhor, até mesmo quando chegar alguém para entregar uma profecia, que a gente venha pedir ao Senhor discernimento dessa profecia, que a gente venha pedir ao Senhor que venha nos revelar se tem alguma intenção naquilo tudo ali por trás, do inimigo tramando algo para nos destruir. E ali sim tinha. Sanbalate queria pegar ele ali na congregação, num lugar de fácil acesso, em que ele não teria por onde sair, e ali ele seria morto. E a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que ele conclui aquela obra em 52 dias, meu irmão e minha irmã. E todos ali começaram a temer, porque era impossível aquela obra ser concluída em 52 dias. E todos ali perceberam que realmente o Deus de Israel estava com Neemias, estava abençoando, e por isso eles ficaram com medo de Neemias. E aqui na história, Neemias, mais uma vez eu digo, ele não parou de fazer a obra. Ele não desistiu de fazer a obra. Ele continuou numa mão, a palavra do Senhor diz que ele segurava
o instrumento que trabalhava ali na obra, mas que na outra mão ele segurava a espada. O Senhor está dizendo ao teu coração, continua fazendo a obra com uma mão e com a outra mão vai jejuar, vai orar, vai meditar na palavra para você ter intimidade com o Senhor, para quando o inimigo trama algo contra a tua vida, venha cair por terra, porque o Senhor te revela em sonho, o Senhor envia alguém para falar contigo, uma música, seja do que for, mas o Senhor te dá uma estratégia, te dá um escape. E aqui, depois que Sambalate fez todas essas tentativas contra ele, a palavra do Senhor nos diz que então Neemias ora ao Senhor e diz: se lembra, Senhor, de Tobias, de Sambalate e de todos os inimigos, conforme a obra das suas mãos. Eu te convido hoje, meu irmão e a minha irmã, a estarmos orando, pedindo ao Senhor para se lembrar das obras dos nossos inimigos. Como assim, irmã Naila? A palavra do Senhor nos diz que Deus é amor, meu irmão e minha irmã, mas Deus também é justiça. E Deus está falando ao teu coração, peça a Ele para pesar na balança as tuas obras e as obras dos teus inimigos. E seja feito conforme essas obras. Aquele que estiver com o peso, aquele que estiver perseguindo, caluniando, mentindo, o Senhor vai entrar com justiça sobre a vida deles. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Aqui, meu Deus, nesse dia o Senhor falou conosco, Papai, muitas estratégias, Senhor, de quando, meu Pai, a perseguição, a calúnia, Papai, a adversidade chega. Que nós temos, meu Deus, que nos levantar em oração, exatamente nessa hora que nós temos que orar mais, jejuar, meditar mais na palavra, buscar, meu Deus, estar na Tua presença, Pai. Porque é o Senhor que nos dá estratégia, é o Senhor que muda a intenção de coração, é o Senhor que quebranta corações ao nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, aqui também nos ensina a sermos perseverantes, Pai. Que o Senhor venha fortalecer as nossas mãos para estar fazendo a obra, para estar no nosso trabalho, realizando determinada atividade. Mas também, Senhor, aqui nos ensina a pedir, Senhor, para o Senhor lembrar, Senhor, dos nossos inimigos e fazer conforme a obra deles, Pai. Nós te lembramos nesse dia de hoje, Paizinho. Se lembra dos nossos inimigos, Pai, do que eles têm feito, todas as obras da mão deles, Papai, e pesa eles na balança e pesa a nós também, que seja feito, Pai. Na vida, Papai, a justiça daquele que está pesada em obras de calúnia, de perseguição, de ódio, de inveja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se levanta, Senhor, ao nosso favor, Papai. Faz o que nós não podemos fazer, vai onde nós não podemos ir, Senhor. Mas que o Senhor venha parar, Senhor, o inimigo. O Senhor venha neutralizar o inimigo e todas essas potestades que tem usado eles, Papai. É no nome de Jesus, visita agora, Papai, Tobias, Sambalate, Gessen e todos os inimigos, em nome de Jesus, e faz eles retrocederem por 7 caminhos, Papai, em nome de Jesus. Amém?